Há uma semana romântica com essa trilha. Quem que tá escolhendo as trilhas? Eu acho que é a Gabi e o Pedro, né? São os Quem dois. tá Acho mais que é a Gabi. apaixonado aí? A Gabi, que vai ter o Dia dos Namorados, ela tá, né, querendo arranjar um namoradinho. Então vamos fazer um hashtag Gabi, tô aqui? Olha, a Gabi é linda, viu, gente? A Gabi, eu tava abraçando ela hoje, até antes de começar o programa, ela ficou toda sem graça, mas ela é uma delicinha de menina, viu? Linda demais. Bom, hoje é terça-feira, dia do seu direito. A gente sabe que é um assunto delicado, às vezes não precisa se identificar. Delícia de tarde nesse friozinho gostoso para ficar aí na coberta, pertinho da gente, pertinho do Luquinha, pertinho de vocês. Só que antes de começar o nosso bate-papo, vamos refletir um pouquinho com a nossa mensagem do dia? Tantas vezes você fica brava com Deus, né? Mas aquilo que você pede com tanta fé, não significa que vai acontecer. Significa que Deus sempre escuta, Ele está te escutando. E Ele vai ajudar de uma forma mais infinitamente melhor do que você pode esperar. Sua visão, a nossa visão é muito limitada. Deixa por conta dele. Luquinha, o que tem no programa hoje? O Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento da chapa Dilma Temer e delator diz que imóvel era retribuição a Lula. Participe tirando as suas dúvidas hoje do programa. Para isso, anote os contatos e envie então a sua pergunta. Lembrar também você que acessa nossas redes sociais para concorrer a prêmios na nossa semana, tá? No Face, o Kit da Cooper, são várias delícias para você. Curtiu, compartilhou, já concorre. E no Instagram, @FalandoNissoBand, tem a cesta da Polipet, são vários produtos para o seu melhor amigo bicho. Então você pode concorrer, tá bom? Tá bem? Fácil demais. Bom, bora aprender bastante, conversar muito, porque hoje é dia do meu e do seu direito. Relacionamento é uma coisa que a gente não deve meter a colher, mas às vezes é preciso a justiça enfiar a colher nisso daí, porque além de ser um processo emocionalmente muito desgastante quando se fala de brigas, o divórcio é um processo que leva tempo, né? Porque nem sempre, Solange, ambas as partes estão de acordo, né? E fica aquela coisa de, eu quero separar, eu não quero. Eu separei. Eu não quero mais separar, eu quero desseparar. Ou eu quero ficar com aquilo que você quer para você. Uhum. Aí entra no litigioso. É um perrengue, né? Tem vários, comunhão parcial de bens, né? Decidir quem fica com o filho, quem fica com a casa, quem fica com as contas. Será que a mediação pode ajudar? Quando a gente fala em mediação, a gente acha que é para reunir os casais. E muitas vezes não. É para acabar com essa discussão. Será que pode ajudar, Luquinha? Solange, olha, eu não sei. Então ele veio de São Paulo para ajudar você de casa, não foi? Você pegou um chuvão na estrada e está aqui. O advogado Murilo White. Doutor Murilo, obrigada. Ei, doutor, chega junto, viu? Muita chuva lá em São Paulo? Muito. Doutor, eu acho que para não ter problema no casamento, é só não casar, não é verdade? Fica bom. Meu amigo pergunta assim, mas como que não casa? Pronto. Pronto. Faz que nem a Rita ali, na época, morava num apartamento, o marido morava no outro, acabou. Eu não sabia. De vez em quando, amor, tô com saudade. E faz assim. Grande abraço para todos os colegas do Dr. Murilo lá de São Paulo. Muito obrigada por estar aqui, viu, Dr. Murilo? Eu que agradeço o convite. E a gente estava aprendendo lá fora com o Dr. Murilo essa questão da mediação no relacionamento. Você não precisa se identificar, tá, para participar hoje. O que é a mediação? Bom, como a própria palavra nos induz a pensar, é mediar. E o que é mediar? É você não julgar, é você fazer com que as partes consigam se entender, chegar a um acordo para que aquele conflito ou um pseudo-conflito chegue ao fim. Entendi. Quando esses conflitos, eles geram muita discussão, aí é que vai para o litigioso. A gente tem mais ou menos um número aí de quantos processos de separação deixaram de ir para o litigioso. A gente não tem um número certo, mas assim, mais da metade a gente consegue resolver sem uma briga muito profunda do casal? Sem dúvida alguma, Sol. A mediação, e aqui vai muita habilidade do mediador. O senhor é mediador, né? Sou mediador, formado pela Escola Paulista de Magistratura, e lá na escola eu aprendi que você tem que, como mediador, ouvir, e depois identificar
o principal problema entre as partes e tentar mediar, solucionando esse conflito. Quer dizer, o advogado muitas vezes é mais psicólogo do que advogado, viu, Luquinha? Para tentar convencer, assim, ó, tá na hora de separar, evita briga, entendeu? Olha, Solange, pior que tô vendo aqui que a gente tinha que trazer junto um psicólogo mesmo, porque é cada coisa que tá acontecendo aqui que eu tô vendo, e eu vou guardar, então, as perguntas de você, para vocês ficarem bem informados, mas agora a gente chama a Daniela Lopes, Solange Moraes, para fazer a participação com as notícias da redação. E o Brasil acordou com essa notícia. O ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, foi preso na manhã desta terça-feira em um desdobramento da Operação Lava Jato. A gente vai saber os detalhes com ela, nossa linda repórter, Daniela Lopes, direto da redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham o Falando Nisso. Pois é, esta fase da Operação Lava Jato investiga corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro na construção da Arena das Dunas em Natal. O ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, é alvo de um novo mandado de prisão preventiva. E quem tem as informações agora é a repórter Rayane Guedes. A operação deflagrada pela Polícia Federal nas primeiras horas desta terça-feira em Natal é um desdobramento da Lava Jato e tem como um dos principais alvos o ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves. Foram cumpridos 5 mandados de prisão, um contra Henrique, outro contra o ex-deputado Eduardo Cunha. A operação investiga supostos casos de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro na construção da Arena das Dunas. Teria sido identificado um sobrepreço de 77 milhões de reais. Foram cumpridos ainda um mandado de busca e apreensão na agência de publicidades Arte e C, responsável pela última campanha de Henrique ao governo do Rio Grande do Norte. O publicitário Arturo Arruda, cunhado de Henrique, foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento. Outros 22 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos, tanto no Rio Grande do Norte como no Paraná. Henrique Eduardo Alves é um dos deputados federais com mais mandatos em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte ele já presidiu o PMDB e é um político bastante conceituado e agora se encontra preso pela Polícia Federal. Pois é, e segundo a Polícia Federal, todos os mandados de prisão foram cumpridos antes das 8 horas da manhã. E vamos voltar outra vez os olhos para Brasília, Dani, o maior desafio do governo Temer depois das delações da JBS. O Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje à noite o julgamento da chapa Dilma Temer, né? Isso mesmo, viu, Solange? A ex-presidente Dilma Rousseff é acusada pelo PSDB de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. E agora a gente vai entender como vai ser a sessão desta noite. A chapa Dilma Temer responde a 4 ações que foram unificadas. Logo depois das eleições de 2014, o PSDB apresentou a acusação. Os eleitos teriam usado dinheiro e influência política para ganhar a disputa à presidência de maneira desleal. É o chamado abuso de poder econômico e político. Além de Dilma e Temer, 11 outras pessoas também figuram como réus. Entre elas, a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, o ex-presidente do PT, Rui Falcão, e o marqueteiro João Santana. O processo tem 8.500 páginas, foram 62 depoimentos e 2 acariações, que é o confronto entre testemunhas. Os ministros já receberam um resumo da papelada com cerca de 1.000 páginas. A sessão está marcada para começar às 7 da noite. A sessão é aberta ao público. O plenário tem lugar para 220 pessoas e mais 20 cadeiras para a imprensa. Do lado de fora, um telão foi montado para quem não puder entrar. Depois de aberta a sessão, os ministros vão analisar questões preliminares apresentadas pelas partes. Foi aí que o julgamento parou no começo de abril. Nesta fase, os advogados devem tentar retirar do processo as delações da Odebrecht e do casal de marqueteiros do PT. Em seguida, vem a leitura de um resumo do relatório do ministro Herman Benjamin. Ele ainda não vota, só apresenta o que foi feito ao longo do processo, as diligências, depoimentos, provas e perícias. Depois começam as sustentações orais. 5 advogados estão inscritos. Os advogados costumam sentar nessa primeira fileira para aguardar a vez de falar. E quando são chamados pelos ministros, usam esse púlpito. Na sessão desta terça-feira, defesa e acusação vão ter 15 minutos cada. O vice-procurador eleitoral
Eleitoral, Nicolau Dino, também fala por 15 minutos. Ele já defendeu a cassação do mandato de Temer e dos direitos políticos de Dilma Rousseff, que foram mantidos pelo Congresso Nacional durante o impeachment. Na sequência, vota o relator e, na ordem, os ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Admar Gonzaga Neto, Tarcísio Vieira, Luiz Fux e Rosa Weber. O presidente do tribunal, Gilmar Mendes, dará o último voto. Qualquer um deles pode, a qualquer momento, pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo. Ao contrário do que se pensa, esse período não deve ser muito longo, 2 semanas no máximo. Não se prestaria, portanto, para dar uma sobrevida longa ao presidente Temer. Minha opinião, vão pedir vistas, vão pedir mais um tempinho aí, viu, Luquinha? E os ministros, eles podem decidir pela cassação da chapa, pela separação das penas aí, uma pena para Dilma e outra para Temer, ou a absolvição dos dois. Bom, a gente vai dar um alerta para vocês por causa do tempo. Eu tenho imagens aqui da balsa São Sebastião Ilhabela. Tempo fechado, a gente percebe aí, né, que está molhada aí a pista. Será que esse tempo, essa chuva, tem atrapalhado o motorista que precisa pegar aí uma das estradas ou até mesmo a balsa na nossa região? Por enquanto, aqui na balsa, Dani, eu vejo que está tudo tranquilo, apenas 30 minutos de espera. Mas quem pega, por exemplo, a rodovia dos Tamoios, tem algum tipo de problema devido ao mau tempo ou não? Tem problema sim, Lucas, porque com o tempo fechado cria mais neblina, principalmente no trecho de serra da rodovia. Então é preciso que o motorista redobre a atenção, mas não há nenhum congestionamento ou ocorrência grave registrada agora na rodovia dos Tamoios e nem na rodovia Presidente Dutra, viu, Lucas? Tudo tranquilo por lá também, só que o motorista tem que ter atenção por conta de pista molhada em alguns trechos, né, onde ainda chove, e também até é possível ter neblina em alguns trechos da rodovia Presidente Dutra. Só pulando aqui de novo Tamoios, Lucas, eu acabei esquecendo de falar junto com a rodovia dos Tamoios, nesta madrugada tem aquela interdição novamente para passagem de carga com dimensões muito grandes, né, aquelas cargas especiais. Então, da 1 até as 5 horas da manhã, na próxima madrugada, fica interditado o trecho de serra da rodovia dos Tamoios, e a dica aí para o motorista é evitar a rodovia dos Tamoios. Quem precisar pegar e ir para o litoral norte nesse horário, né? A dica é pegar Oswaldo Cruz ou a Mogi Bertioga, Lucas. A gente percebe que realmente a pista está bem molhada, né? E vem mais chuva por aí, por isso você, motorista, preste muita atenção, né? Porque não só para hoje, mas para toda a semana. A gente confere agora na previsão do tempo. A máxima hoje para Santo Antônio do Pinhal é de 21 graus, um dia frio com chuva, não diferente aqui em Pindamonhangaba, Caçapava e Santa Branca, máximas de 26 graus, também tarde aí fechada com chuva, no litoral também máxima de 26, tanto em Ubatuba e também em São Sebastião. Destacar a cidade de Taubaté, que hoje tem a máxima de 27 graus, previsão de chuva também, não só para hoje, mas para os dias a seguir, e a gente percebe que a temperatura também fica mais friazinha mesmo, Solange, para o final de semana. Sexta, sábado, a máxima de 23 graus, tempo bem instável mesmo, com chuva aí para toda a semana. E Marcelo Odebrecht disponibilizou 12 milhões de reais para a compra de um imóvel para assediar o Instituto Lula, e a gente já comenta com vocês mais esse escândalo envolvendo o ex-presidente. Não sai daí. Eu encontrei